2009, a comercialização, propaganda e importação dos cigarros eletrônicos é proibida no Brasil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, além das doenças pulmonares e cardiovasculares, esse produto pode aumentar em até 3 vezes o risco de iniciar o consumo dos cigarros tradicionais. Como e quando surgiu o consumo do cigarro eletrônico? Os primeiros cigarros eletrônicos, eles foram fabricados na China por volta de 2003, com o objetivo de auxiliar as pessoas a pararem de fumar. Mas o que a gente viu foi que, ao contrário disso, as pessoas não conseguiram parar de fumar e algumas pessoas que não fumaram passaram a consumir o produto. Quais são os cigarros eletrônicos? Os cigarros eletrônicos, eles são também chamados de dispositivos eletrônicos de fumar. Esses dispositivos, eles contêm cartuchos líquidos e esses cartuchos têm diversas substâncias e podem ou não conter a nicotina, em concentrações também bem variadas. Além disso, tem saborizantes, aromatizantes, para disfarçar, a presença de outras substâncias dentro desse cigarro. E fora isso, o mecanismo deles é de aquecer esse líquido a altas temperaturas e é esse aquecimento que vai fazer uma modificação nos compostos ali dentro. Como o cigarro eletrônico age no nosso organismo? A partir do momento em que ocorre a primeira tragada num cigarro tradicional ou que a pessoa inala um cigarro eletrônico, em poucos segundos essas substâncias elas chegam até o cérebro e elas fazem com que algumas substâncias sejam liberadas. Essas substâncias, elas promovem bem-estar, elas aliviam o estresse, elas aumentam a concentração, trazem um bem-estar de uma forma geral para o indivíduo. Então, é isso que inicialmente eles promovem. Mas a gente lembra que o cigarro, ele não traz só, muitas vezes, uma dependência a essa nicotina, porque acaba sendo um círculo vicioso. A pessoa consome, traz o bem-estar e quer consumir cada vez mais. Mas também existem outras dependências, como a dependência psicológica e comportamental, que também devem ser observadas. Cigarros eletrônicos são menos tóxicos do que os outros cigarros? Na verdade, não. Os cigarros eletrônicos, eles possuem diversas substâncias na sua composição, incluindo algumas como a glicerina, que podem levar a alguns tipos de doenças especificamente desse tipo de cigarro. Além disso, o aquecimento das substâncias que estão presentes ali naquele líquido vai transformar essas substâncias em outras mais tóxicas e até cancerígenas, como por exemplo o formaldeído e metais pesados. Quais doenças o cigarro eletrônico causa? Os cigarros eletrônicos, eles causam doenças semelhantes àquelas que a gente vê nos cigarros comuns. Então, desde rinites, bronquites, como a asma ou DPOC, piora da asma, inflamações no pulmão, aumento da possibilidade de infecções pulmonares e até câncer, tanto no pulmão quanto em outros órgãos. Além disso, alguns tipos de cigarros eletrônicos podem levar a uma doença mais grave, que é chamada de EVALI. E essa doença, ela pode vir em níveis variáveis, levando o indivíduo até mesmo à morte. Já houve caso de morte devido ao consumo de cigarro eletrônico? Sim, já houveram doenças relacionadas ao uso específico de cigarros eletrônicos. Então, essa doença é chamada de EVALI e ocorreu um surto dela no segundo semestre de 2019, no qual vários pacientes tiveram inflamação grave nos pulmões, alguns com necessidade de internação em UTI, e a gente até agora registrou em torno de 70 mortes relacionadas especificamente a essa doença. Além da gente considerar que muitas outras ocorreram também relacionadas a esse tipo de consumo de cigarro. Cigarros eletrônicos ajudam a combater o vício? Não. Na verdade, depois que começou-se a utilizar, que a população começou a utilizar o cigarro eletrônico, foi visto que, para os fumantes, muitos começaram a fazer um duplo uso, ou seja, utilizar tanto o cigarro comum quanto o cigarro eletrônico, como foi visto que pessoas que antes não fumavam começaram a fumar tanto esses dispositivos como às vezes também os cigarros comuns. Então ele não ajuda, ele não é recomendado pelas sociedades para o auxílio a esse combate ao tabagismo. Os cigarros eletrônicos trazem alguma vantagem?
Então, elas não trazem nenhuma vantagem para o organismo, para quem consome, porque, na verdade, ela está trazendo essas substâncias tóxicas para o organismo. Inclusive, pelo fato de não ser regulamentado, a gente não tem como ter uma segurança em relação a quais substâncias estão presentes nesse líquido e, consequentemente, ao que esses cigarros podem trazer para esse organismo. Então, a gente não sabe a longo prazo o que as pessoas que consomem esse tipo de produto podem ter de consequências para o organismo e nem para as pessoas que convivem e acabam inalando esses vapores. A comercialização no nosso país é proibida pela Anvisa na sua resolução 46 de 2009. No entanto, é bastante comum que a gente encontre, em estabelecimentos tanto físicos quanto eletrônicos esse tipo de dispositivo, certo? Sob outros nomes, como por exemplo vaporizadores. E embora a comercialização ela seja proibida, a utilização não é. Então, por isso que as pessoas procuram e fazem uso indiscriminado. No próximo bloco, você vai saber qual o tratamento para quem faz uso do cigarro eletrônico. Não saia daí. A utilização de cigarros eletrônicos também é considerada uma doença, que é o tabagismo, e existe um tratamento direcionado para isso. A primeira coisa que a gente fala é que existe não só a dependência à nicotina, então o paciente pode ou não, a pessoa pode ou não ter uma dependência à nicotina, mas existem outros tipos de dependência, que é a comportamental e a psicológica. E essas dependências também precisam ser abordadas. No caso, a pessoa que deseja interromper o uso, ela pode procurar atendimento com um pneumologista, com algum tipo de profissional de saúde, como por exemplo os médicos nas unidades básicas de saúde, e também aqui na nossa região a gente conta com um ambulatório de tabagismo que se localiza na Policlínica da Univasf. Então, nessa recepção, o médico em geral vai fazer uma análise geral do paciente, verificar se já existe algum tipo de doença relacionada ao consumo desse tipo de produto e, finalmente, direcionar para esse tratamento. E esse tratamento ele vai se basear tanto em medidas voltadas para a questão comportamental e psicológica e pode ou não ter associação com a utilização de algum tipo de medicação que vai auxiliar essa pessoa a interromper o tabagismo.